Nós, como analistas, nós não podemos achar nada. A gente literalmente executa o que a norma manda. Por isso que tem que ter essa diferença, né, do valuation, que é um valor a mercado, mais para uma estratégia de M&A, uma estratégia mais ampla e negocial do que algo pontual, uma interrupção de uma sociedade no caso. Porque ninguém entra numa companhia pensando que ela vai continuar vendendo ou ela vai continuar performando o que ela vem performando ou vendendo historicamente. Quando alguém entra numa empresa, ele entra pagando o que a gente chama o goodwill. É a expectativa de geração de caixa incremental, né, daquela operação. Ela já nasce com o impairment. Está nascendo aquela operação com indícios de que ela não vai ser capaz de pagar o a mais que eu paguei pela empresa. Que eu superestimei no meu M&A. E a gente também não pode se limitar achando que essa é a única ferramenta de gestão que os empresários podem usar, tanto para crescer quanto para buscar ali um outro nível, né, um outro degrau. Antes da gente começar o Buycast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o raio-x da empresa vendável. O raio-x é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do Buycast. E no ar, começando mais um episódio do Buycast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. Ninguém melhor para falar de ferramentas de gestão do que ele, Rodrigo Garcia, sócio do Grupo Investor, casa que eu tive a honra de poder participar, crescer junto por 2 anos. E hoje a gente vai falar de coisas técnicas, de laudos que são muito além do valuation, mas que são tão importantes quanto para o empresário desenvolver, evoluir e continuar crescendo. Garcia, seja muito bem-vindo ao Buycast. Muito obrigado, Rafa. Prazer te reencontrar. Né, te acompanho aí já nas redes sociais, né? Acaba que esbarra de vez em quando em alguns clientes, né? Algumas propostas. E obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Obrigado você, um grande mentor, que agora vai nos dar uma aula. Porque a gente tem visto muito, né? Outros laudos, outras demandas. Então, agora é entender um pouco mais do universo das avaliações, como e quando os empresários devem entender o momento para utilizar e encaixar isso. E a ideia agora, então, é, primeiro, quem é o Grupo Investor? Depois, conta um pouquinho dos 18 anos de trajetória em finanças corporativas que você tem. E aí a gente vai falar um pouco do que a gente gosta, né? Que são as avaliações. Legal. Bom, a Investor, né, o Grupo Investor, ele vai para 14 anos agora, em 2025. É um grupo focado em avaliações de forma ampla, que a gente vai falar até agora um pouco, né? Não foge um pouco só do valuation. A Investor hoje ela conta com 4 grandes áreas. A gente tem uma área de avaliação imobiliária, que vai fazer avaliações para diversos fins, não só compra e venda de imóveis, mas toda a parte de regularização fundiária, marcação de cota para fundo imobiliário, enfim, dação em pagamento, entra toda essa parte que exige uma avaliação de imóveis. Né? Mais robusto porque tem fundo por trás, tem uma estrutura muito mais complexa do que a venda de um imóvel tradicional. Não é aquela atividade do corretor, né, que tem autorização para isso, mas não é aquela atividade do corretor de olhar somente quais são o quanto que é o metro quadrado do entorno ali que está sendo vendido. Né? Tem uma série de ferramentas, estatísticas, para a gente poder viabilizar a avaliação de um determinado imóvel. Então a gente foge muito, como é um laudo com valor agregado um pouco mais alto, raramente vai ter de apartamento, alguma coisa nesse sentido. Geralmente quem nos contrata está contratando para fundo, ou a gente vai fazer ali uma avaliação para fins de contábeis, então eu tenho uma propriedade para investimento. Um ativo para investimento, uma API.
Isso tem que subir de forma técnica também. Então tem a NBR que dita todas as regras de avaliação, o IBAP, de como que vai ser feito essa avaliação mais técnica desse imóvel. E quando a gente vai para ativos que são mais distantes, exemplo, fazenda. Como é que você avalia uma fazenda, né? Onde você vai ter ativos ali comparáveis, raros, né, de serem similares, Sim. né? Então aí a gente vai fazendo todo um estudo estatístico para poder chegar na correta avaliação daquele imóvel que a gente vai avaliar, né? Uma outra área da Investor é a área de gestão de ativo imobilizado, que eu falo que na Investor é a área mais louca da empresa. Você chegou a pegar, acho que um inicinho Sim. dela lá. Muito promissora, né, uma área. Tem muita demanda, né? Ela é uma área onde que a gente vai fazer a parte de inventário e avaliação de ativos fixos, né? Então, fixos imóveis, né? Então, assim, a gente vai fazer a avaliação de máquinas e equipamentos, por exemplo. Então, a gente vai fazer desde a parte ali do inventário, que é ir lá, vamos supor, numa indústria, ver as máquinas que estão ali naquela indústria, que compõem aquela indústria, colocar aquelas plaquinhas de controle patrimonial, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Aquela Sim. etiquetazinha que fica ali, pois é, a gente faz aquele trabalho braçal de ir mesa em mesa, cadeira em cadeira, colando aquela etiqueta, mas por trás também tem toda uma lógica de sistematização do controle desse patrimônio. Então, essa que você mesa ajusta no balanço da empresa. também. Então, assim, eu chego aqui nessa sala e vou ver, essa TV, ela faz parte desta sala. Então, eu coloco o códigozinho dela ali e registro contabilmente que ela faz parte do centro de custo dessa sala. Isso começa a fazer muito sentido quando a gente vai para a indústria. Porque na indústria, contabilmente, eu sou obrigado a separar, a formar o custo de produção de um determinado bem, né? Então, que eu estou produzindo. E essa formação entra tudo que está sendo agregado, tudo que está sendo utilizado para formar aquele produto. Então, as máquinas é o mais óbvio, né? A máquina é o que está lá pegando os insumos, fazendo a operação para transformar num produto final. Então, a depreciação daquela máquina, ela entra como custo de fabricação e ele agrega valor ao produto final. Exato. E todos os outros ativos que estão dentro da linha de operacional ali vão entrar agregando custo ali na operação. Então, essa parte de segregação do que é custo, do que é despesa, ou seja, o que é um ativo que vai para custo, ter guiado, o que é um ativo que vai para despesa, ter guiado também, essa é toda uma lógica que é feita pela a turma nossa lá de gestão de ativo imobilizado. Vai fazer também revisão de vida útil. Então, a gente tem alguns ativos que você tem vida útil mais acelerada do que o que está contabilmente descrito. Então, vamos supor, se eu tenho um carro que atende uma mineradora vai embora rapidinho. Exatamente, cupim para comer equipamento. Então, assim, eu posso fazer a vida útil acelerada desse ativo. Então, eu vou com o técnico lá, olho como é que está a vida aparente daquele ativo que eu estou avaliando, aquele carro que eu estou avaliando, e a gente estima, olha, esse carro ele aguenta mais 3 anos de vida. Fiscalmente, ele poderia ir mais 10 anos. Só que eu tenho brecha para poder falar na legislação que, de acordo com o laudo técnico, foi apurado que a vida útil remanescente desse ativo é de 3 anos, é menor. Pelo alto uso, né? Intensidade do uso. E aí eu vou e faço a depreciação dele de forma mais acelerada, né? Conforme esse laudo que foi embasado. Esse é um outro ativo também que a gente faz bastante dentro da empresa. E o controle patrimonial, né? Então, quem tem uma empresa um pouquinho maior sabe das confusões que acabam acontecendo no dia a dia, né? Os empréstimos dos ativos, né? Então eu estou precisando de determinado ativo naquela outra unidade minha. Isso acontece muito em clínica de estética, por exemplo. Né? Então eu não vou comprar um equipamento de estética para cada clínica minha. Eu vou ficar rodando com aquele equipamento. Né? Contabilmente, né, e na gestão de patrimônio, eu deveria fazer todo o registro de como essas máquinas estão se movimentando. Então, hoje ela está naquela filial, amanhã ela vai para outra. Então, eu faço um documento
mostrando que este equipamento saiu da unidade X e foi para a unidade Y. E aí eu vou controlando os meus ativos, eu tenho um controle de onde eles estão. Até para que, se a empresa em algum momento for vendida também, todo esse mapa, todo esse histórico já foi acompanhado. Então, se teve uma depreciação forçada ou não, existe toda uma lógica por trás para ter tido uma movimentação nessas peças. Sim. Isso fica muito aparente, assim, essa demanda, igual você falou, quando na venda de empresa, né, que você acaba tendo que fazer, quem vai comprar, ele vai fazer essa diligência, vai olhar lá se realmente todos os itens que você listou, que você possui, se eles realmente estão ali, né? Se você tem esse controle, né, sistematizado dentro da sua empresa, você não vai passar aperto. Se você não tem, e acontece muito dentro lá da Investor, quando a gente vai fazer o primeiro inventário do cliente, aí a gente pega lá o balanço dele, consta 2.000 itens. Na hora que a gente vai inventariar, isso já aconteceu, tinha 800. E o resto? Perdeu. Não sabe onde é que está, virou sucata, esqueceu de dar baixa, né, vendeu e esqueceu de dar baixa. E isso é ruim porque vai impactando, a empresa começa a ficar muito pesada e muito desconectado o número com a história dela. Sim. Então tem assim, para esse tipo de laudo, existe uma obrigatoriedade a partir de um tamanho, se eu não me engano, empresas acima de 300 e alguma coisa milhões de faturamento, é obrigado a fazer controle patrimonial. É obrigatório, por lei. Porém, empresas menores a gente sempre recomenda, né? Começar a fazer. Se não tem dinheiro para contratar uma empresa para poder fazer o inventário para você, faz uma plaquinha. Você lembra, quando a gente começou essa área dentro da empresa, a gente, para treinar os meninos, a gente fez as plaquinhas de etiqueta mesmo, de papel, dentro da empresa, dentro da Investor, e vai emplaquetando aí para a gente ver como é que isso aqui funciona e como é que é o controle. Sim. Onde que pega, né? Onde é que é o problema? Para empresa pequena funciona tranquilamente. Depois você vai ganhando escopo, você vai ganhando porte, aí é aquela plaquinha de... com código de barra. Com código de barra, aí já começa a entrar uma coisa mais assim, né? Porque o adesivo sai, né? Ele se perde na limpeza, ele desgasta. E aí a gente começa toda o que vem. Quando é maquinário, como é que cola? Não é só colar a plaquetinha. Aquilo dali sofre calor, né? Vai para frio, expande, não sei o quê. Então tem outras formas de pregar aquela plaquinha. E outras tecnologias, né? O RFID, então, que a gente vai colocar a plaquinha de controle por radiofrequência. Que consegue ter uma visão muito mais real, em tempo real, com uma atualização muito mais fácil do que uma contagem, né? Propriamente dita. Sim. Funciona muito em hotel. Né? Por exemplo, eu preciso de saber todos os itens que estão naquele quarto. Né? Se eu for colocar um funcionário para verificar se todas as toalhas que entraram naquele quarto estão lá, ou se o hóspede pegou, né, sem querer alguma outra toalha, ou vários outros itens, eu vou ficar louco e vou gastar tempo do meu funcionário. Então, tem hoje tecnologia para eu colocar esses controles de radiofrequência dentro, vamos supor, de toalha, eu posso colocar um chipzinho lá, um leitorzinho, que pode molhar, pode fazer tudo. E que ele ajuda a monitorar o patrimônio. E aí na hora que eu vou fazer o check-out do cliente, eu só passo com a antena e ele me fala tudo que está dentro dele do quarto e já faz o de para, me fala o que está faltando ou não naquela operação, né? Então dá para fazer esse tipo de controle. Hospital, a gente faz isso também para centros cirúrgicos, blocos cirúrgicos, para saber se tudo que entrou saiu, ou se esqueceu algum instrumento, né, cirúrgico em algum lugar, né? Então isso tem vários usos, essa parte de gestão do ativo, né? A gente tem uma outra área, que é a área mais antiga da Investor, que é a área de finanças corporativas, né? Onde nós estávamos. Sim. Né? Libertando as almas dos clientes, ajudando eles com vários projetos. E aí a gente, você participou da época que a gente fazia ali, desde a parte, e ainda faz, né, dos estudos de viabilidade, tinha muito valuation, né, para diversos fins, mas a área também foi crescendo, né? Hoje, finanças corporativas, ela está dividida com 3 equipes. Então, eu tenho uma equipe focada na parte societária e fiscal,
que é societário fiscal? São os laudos para subsidiar operações societárias, tipo cisão, incorporação, apuração de haveres em resolução societária, que a gente pode falar daqui a pouquinho, né? Briga entre sócios, quanto que eu vou pagar para o sócio que está saindo, ou o sócio que vai ser retirado, né? Então tem um laudo específico para isso. A parte de OPA, né? Fechamento de capital, a parte econômica dos laudos de stock option, phantom option, são benefícios que são dados a geralmente executivos de empresa. Então isso tem um impacto econômico que a gente faz o laudo para fundamentar isso. E na parte fiscal, fazendo a parte do rating para as operações de transações fiscais, né? Então é o antigo, estou devendo ali ao fisco e preciso renegociar. Hoje tem a transação fiscal, só que você precisa de fundamentar qual que é o seu rating, qual que é a sua capacidade de pagamento dentro do que você está se propondo. Então a gente faz toda essa parte de avaliação, de análise ali do que a empresa consegue fazer esse pagamento, né? E por quanto que seria o rating dessa operação. A gente tem uma segunda área, que é a área que a gente vai trabalhar ali com M&A, não com M&A em si, mas com PPA, né? Uhum. Que é um laudo que a gente tem muita dúvida, a diferença do PPA para o valuation. Então vai ser algo que a gente vai aprimorar aqui. Legal, aí a gente fala um pouquinho dele. Então a gente vai fazer essa equipe laudo para alocar o preço de compra, valuation para fundamentar, né, o preço de compra, o preço de venda, um laudo específico para artigo 256. Lá na Investor a gente tem alguns clientes listados em bolsa, então toda vez que você precisa de você faz uma aquisição relevante, então dentro das SAs, empresas abertas, é obrigatório fazer o laudo 256. E uma outra equipe também focada para a marcação de cota de fundos, aí geralmente FIPs, enfim. E uma outra área, que é a área de infraestrutura e concessões. Então é onde a gente vai fazer modelagem desde ali do inicinho, da parte de concessão, né, de infraestrutura, participando de PPPs, né, fomentando MIPs, enfim, estruturando ali desde o inicinho a operação, ajudando algumas empresas, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, com as modelagens dessas operações. Inclusive, na época, a gente estava fazendo alguns, né? A gente participou, depois eu falo aqui um pouquinho, mas participamos da privatização da Companhia de Energia da Amapá, da Companhia de Docas do Espírito Santo, fazendo esse trabalho da modelagem para viabilizar a Eletrobras, para viabilizar a desestatização. E depois a gente tem uma outra equipe também fazendo toda a parte de reequilíbrio econômico-financeiro e verificador independente. Então, é um preâmbulo do que é hoje a Investor, né? Ela acaba que ela tem quase todas as áreas, ou várias áreas, necessárias para diversos momentos ali de uma empresa, né? Principalmente no momento que ela está já crescendo através de aquisições, né? Já está num portezinho ali de médio para grande, né? Algumas já saem, né? Já estão num nível mais alto, mas é o que a gente gosta ali de fazer, Exatamente. Onde a gente está pilotando hoje. E isso é muito legal, Garcia, porque o valuation como um todo, ele tem trazido uma popularidade para o mercado empreendedor, para o mercado empresário, mas o empresário ele acredita que esse é o único laudo que resolve e responde todas as perguntas. E é justamente isso que a gente quer desmistificar aqui. Mostrar que o valuation ele traz o valor econômico da companhia para vários fins, uma venda parcial, uma venda total, até uma dissolução de sociedade simples, mas a gente tem outras esferas que podem abranger dores que eles nem sabem que existe. Então hoje eu queria falar um pouco disso, né? Por exemplo, qual a diferença de um valuation tradicional de avaliação econômica para uma apuração de haveres? Quando que eu uso ela? Em qual momento que o valuation não me serve mais e eu preciso apurar um haver, por exemplo? Uhum. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre valuation e as 3 abordagens clássicas, né, que existem para valuation. Então, vou falar um pouquinho técnico agora, como a gente falou, mas existem pronunciamentos contábeis que definem tudo o que a gente vai fazer, né? Então, eu falo assim, até lá dentro da Investor, eu falo muito. Nós, como analistas, nós não podemos achar nada. A gente literalmente executa o que a norma manda, né, conforme metodologias já consagradas no mercado.
Então existe um CPC, que é o CPC 46, que ele fala o que é valor justo e como calcular o valor justo de um ativo, de uma empresa, de um passivo, enfim. E existem 3 abordagens: a abordagem de custo, a abordagem de renda e a abordagem de mercado, né? Quando a gente fala de valuation, né, geralmente, a gente está falando ali de uma operação para compra e venda de empresas. Compra e venda de empresas, você bem sabe, a gente tem 2 lados que se confrontam numa operação de M&A. Né? Eu tenho o vendedor querendo otimizar o valor da empresa e eu tenho o comprador querendo reduzir o valor daquela companhia. Né? O valuation ele vem para tentar chegar no meio termo ali desses 2 lados e chegar num valor que possa fazer sentido para aquelas 2 operações, né? Para aqueles 2 pontos. Então quando a gente vai fazer um valuation, eu vou fazer a abordagem do mercado também. O que é a abordagem do mercado? Eu acho que é a mais utilizada na hora de uma negociação de M&A. Em média, quanto que o mercado está pagando de múltiplo receita, EBITDA, lucro? Aí eu deixo com você que você é a rainha aí nesse valoração a mercado, né? Você bem sabe, cada mercado, cada setor... Tem as suas variáveis, as suas premissas. Suas premissas, o seu múltiplo, né? E também não é tão simples igual... Deve ter cliente que te liga assim, Rafa... já tá pronto. Quanto é que vale, né? Mas só me dá um múltiplo aí, 5 vezes receita, Sim. né? 3 vezes... Não é tão simples, é simples, mas não tão simples quanto simplesmente multiplicar um número ali. Tem outras variáveis que a gente aborda. Num valuation clássico, geralmente você nunca vai fazer só o múltiplo de mercado, você vai fazer a avaliação também do fluxo de caixa. Fluxo de caixa a gente já está olhando com base no histórico da empresa para fundamentar, né, as premissas de projeção, mas o foco do fluxo de caixa é o quanto que aquela companhia que está sendo avaliada consegue gerar de caixa no futuro, trazido a valor presente. Né? Ou seja, a capacidade de geração de caixa é o valor de hoje. Esse é o valor que a gente vai chegar, né? Valor da empresa, faz ali alguns ajustes, tira dívida, né? Bota caixa, então fica dívida líquida, entre outros ativos e passivos não operacionais, eu chego no valor do acionista. Então esse é o fluxo de caixa. E o valor contábil, que o valor contábil ele pode ser desde um valor muito simples, que é pouquíssimo utilizado, Sim. que é o valor a gente chama de PL, book né? value, que é o PL. Né? Então, eu vou simplesmente pegar o balanço da empresa, vou certificar que todos os ativos e passivos estão escriturados de forma correta, né? Conforme a legislação contábil, e apuro que o PL é aquele que está escriturado e divido aquilo dali pela quantidade de cotas ou ações e chego no valor por cota ou por ação. Esse é tranquilo de fazer. Mas existe um outro valor que também é contábil, que é o contábil ajustado a valor de mercado, onde eu vou avaliar cada ativo, cada passivo, de forma individualizada, chegando no valor de mercado de cada um, e aí eu vou fazer um balanço especial, e nesse balanço especial, né, eu vou apurar o patrimônio líquido a valor de mercado. Então, por isso que uma peça pode conversar com a outra. Por exemplo, a empresa pode contratar para fazer uma avaliação patrimonial, uma revisão, né, da vida útil dos ativos que ela tem, e depois decidir fazer um valuation de PL, porque as peças já conversaram e tem muito mais insumo para tomar essa decisão. E aí eu acho que é o ponto crucial de você contratar uma boa empresa para isso, porque é o papel do... Quem está na outra ponta, quem está te contratando, ele não tem a obrigação de saber todas as metodologias ou todas as abordagens e como que isso impacta no valuation. Ele quer o valor, né? Cabe ao analista ajudar o cliente a entender qual que é a melhor metodologia para o objetivo que ele tem. do laudo, né? A gente falou ali do valuation, tem isso. Mas eu vou fazer uma apuração de haveres, é um sócio que está saindo da companhia. Se o sócio está saindo da companhia, salvo se não tiver isso em contrato, tá? No contrato social, mas vamos lá, numa lógica. Se o sócio está saindo da companhia, faz sentido eu pagar para esse sócio que está sendo resolvido, que está saindo ali da companhia, algo futuro, algo que ele não vai participar, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Faz sentido eu pagar expectativa de geração de lucro ou expectativa de prejuízo, dependendo do momento que eu estou? Ele está saindo. Então, faz mais sentido eu ter uma visão
foto, né, de hoje para trás. O que aquela sociedade conseguiu constituir de valor até aquela data da apuração dos haveres? Né? E aí a gente vai fazer a metodologia, salvo, de novo, eu vou falar aqui um pouquinho, salvo se tiver no contrato social algo diferente, mas lá no artigo 1031 do Código Civil, artigo 616 do Código de Processo Civil, ele fala que, salvo, né, fazendo essa ressalva, se não houver uma metodologia especificada, deve-se fazer a avaliação pelo balanço de determinação, apurando o patrimônio líquido ajustado a valor de mercado. Tá? Ou seja, eu vou avaliar cada ativo, eu vou avaliar cada passivo, eu vou identificar intangíveis que aquela companhia possa ter gerado até o momento daquela operação, marca, acervo técnico, softwares, enfim, vou analisar aquilo ali, os passivos contingentes, né? Vou analisar cada um de forma individualizada, de forma que eu vou ter ali, imagina que eu tenho um balanço aqui com o valor que está contábil, do lado eu vou ter uma coluna que a gente chama de mais ou menos valia, ou seja, o que eu consegui avaliar. Hoje, no final, vou ter do lado ali a soma, né, do contábil mais ou menos avalia, qual que é o valor justo de cada um desses ativos. E aí esse valor justo que está atualizado, que eu vou chegar ali no patrimônio líquido, né? Ativo circulante, mais passivo não circulante, mais ativo não circulante, passivo não circulante, eu vou chegar no meu patrimônio líquido ajustado a valor de mercado. E esse geralmente é o que a gente utiliza para a apuração dos haveres. Ou seja, o que muda é a ótica, é a forma, é o que eu preciso, onde vai ser empregado aquele laudo que está muito sendo esclarecedor, contratado. Porque os empresários, eles têm muito essa dúvida, né? Ah, mas o que eu deixei vai gerar caixa no futuro, vai gerar resultado. Sim, mas você vai estar ali para trabalhar, para ajudar nesse complemento, nessa geração. Por isso que tem que ter essa diferença, né, do valuation, que é um valor a mercado, mais para uma estratégia de M&A, uma estratégia mais ampla e negocial do que algo pontual, que é aí uma interrupção de uma sociedade, no caso. O que acontece, né? Tipo, já ouvi pessoas indagando, então o valor de um sócio que está saindo é diferente de um sócio que está entrando. Sim. Né? Quem está entrando, Sim. Ele está olhando o futuro. Quem está saindo... A capacidade de gerar resultado e o que eu posso agregar, o que tem sinergia. Ele compra e, ao mesmo tempo, ele vende a própria sinergia, né? Como investidor / comprador. E não é à toa que, geralmente, quando alguém entra numa empresa, ele entra pagando o que a gente chama, né, na maioria das vezes, o goodwill. O que é o goodwill? É a expectativa de geração de caixa incremental, né, daquela operação. Ou seja, imagina que eu pego a empresa que estou adquirindo, avalio todos os ativos e passivos, né, ao seu valor de mercado, e mesmo assim, em cima daquele patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, eu ainda pago mais pelaquela empresa. E por que eu pago mais? Porque ninguém entra numa companhia pensando que ela vai continuar vendendo ou ela vai continuar performando o que ela vem performando ou vendendo historicamente. Exatamente. Todo mundo entra com, cara, eu vou entrar e vou ser o gestor e vou mudar, né? Vale a pena entrar porque o problema está na gestão. Vale a pena entrar porque, o mercado é muito bom e quem está ali não está conseguindo enxergar que esse mercado é bom. Né? Então, sempre o comprador ele tem uma visão diferente daquela operação. E por ter uma visão diferente, ele vai ter alguma sinergia. E essa sinergia que ele está computando ali, que ele está estimando, o que vai dar o ágio, que suporta o ágio na operação que ele está pagando. Aí a gente já começou a falar um pouquinho do laudo PPA. Ótimo. Né? Que é outra grande dúvida. Como que um PPA consegue enxergar variáveis mais profundas do que um valuation? E quais são as diferenças? E quando que eu utilizo um PPA? O PPA ele é obrigatório toda vez que você faz a aquisição de controle de um negócio. E aí eu vou grifa negócio, porque não quer dizer que eu vou fazer o PPA só quando eu compro um CNPJ. Negócio é um negócio. Sim. Né? Então, vamos supor, eu comprei uma indústria, tá? E eu estou comprando controle, comprei 51% dessa indústria, e junto dessa indústria, obviamente, estão vindo os empregados ali daquela indústria, que foram treinados para operar aquela máquina específica que está lá na mão de obra. Está vindo a carteira de clientes,
que está sendo, né, junto, enfim, eu estou comprando o negócio. CNPJ eu não quero, tem algum problema, né, mas veio toda essa casca, toda essa operação para mim. Então eu obtive o controle dessa operação. Eu sou obrigado a fazer o PPA. Por que eu sou obrigado a fazer o PPA? A alocação do preço de compra. Porque eu tenho que justificar o valor que eu estou pagando de forma contábil. Isso gera impactos fiscais, impactos contábeis. Então eu tenho que separar lá. Vamos supor, comprei a empresa por 10 mil reais. Tá? O valor, falei até bem baixo, mas vamos lá. Comprei a empresa por 10 mil reais. Dentro desses 10 mil reais, o que compõe esses 10 mil? Fui lá, avaliei e vi que tem lá 3 mil de maquinário dentro desses 10 mil reais. Legal, então já vi que já tem uma parte. Eu vi que tem mais 2 mil reais de ativos intangíveis que foram avaliados. Carteira, um software, alguma coisa nesse sentido. Legal, então agora me faltam mais 5 mil reais para poder justificar. Mas aí eu já estressei, já vi, não achei. A geração de caixa não entra nesse cálculo do PPA? Não entra. Ah, que legal. Não entra. Então o PPA, ele no primeiro momento do PPA, ele entra para justificar o preço pago. E aí sim, o preço pago. Eu paguei os 10, 5 eu consigo tangibilizar e os outros 5... Então assim, paguei os 10. Então o primeiro momento do PPA é, como você chegou nos 10? Fiz fluxo de caixa. Obrigatoriamente tem que ser fluxo de caixa. O que mais acontece é, paguei múltiplo. E aí a gente tem que fazer um laudo, que é um laudo bem esquisitão, que é fazer de trás para frente. Uhum. Existem premissas que subsidiam o valor dos 10 para poder chegar nos 10 no fluxo de caixa. Quando não há, a gente já tem que falar com a empresa, falar, olha, você fez um múltiplo, ou você pagou muito caro, ou você pagou muito barato dentro daquela operação, e vai ter reflexo na contábil e fiscal em função desse valor estar descasado com o fluxo de caixa daquela companhia. Então a gente equalizou, tá? Pelo fluxo de caixa eu cheguei no valor muito próximo dos 10. Legal. Dentro desses 10, o que compõe esses 10? Compõe carteira de clientes, compõe maquinário, cheguei nos 5, os outros 5 não sei o que compõe aqueles outros 5. Né? E aí vamos colocar que tem então mais contábil, tenha mais 2 mil reais ali. Sim. De lançamentos contábeis. Ou seja, eu não consigo enxergar aqui que é os 3 a mais que eu paguei. Esses 3 a mais que eu paguei, ele é definido como goodwill da operação. Eu paguei 3 a mais por uma expectativa futura de geração de caixa, que eu vou ser obrigado, todos os anos, a fazer o teste que a gente chama de impairment do goodwill, ou impairment do ágio. Que é o que? Esse nome feio, impairment. É verificar se esses 3 mil que eu acredito que vai retornar para mim a mais, se eles realmente vão retornar. Então, o PPA, ele marca a posição daquele momento, e se você tem um ágio, né, ou uma diferença do valor pago pelo valor que o PPA traz, você tem que fazer agora um teste do impairment, aí, como você vai explicar, para a gente identificar essas variáveis agora em uma camada ainda mais profunda. Isso, assim, para ficar mais claro, assim, imagina numa pilha aqui eu tenho 10 mil reais, né? Desses 10 mil reais, então, eu identifiquei aqui 5 mil de ativos intangíveis ali naquela operação, eu identifiquei mais 2 mil vamos jogar aqui um pouquinho aqui para cima, identifiquei, então tá aqui dá 10, aqui tá os 3, aqui tá os 2 que eu identifiquei contabilmente que já estava escriturado lá na operação, sobrou 3. Esses 3 que sobrou do meu patrimônio líquido, né, a diferença entre o meu patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, né, que é os 2 do patrimônio líquido mais os 5 que eu aumentei, que eu vi de mais-valia na operação, menos o valor que eu paguei, menos os 10, gera o meu goodwill da operação. Entendeu? Então é isso que eu vou testar anualmente. Como é que eu testo? Isso você testa em um outro laudo, que é o laudo de impairment. Que é o laudo de impairment. Aí como é que eu testo? Eu testo fazendo fluxo de caixa descontado daquela empresa. Por isso que o valor dos 10 inicialmente ele tem que ser feito no fluxo de caixa. Porque o teste de impairment ele é feito por fluxo de caixa. Oh, que legal. Então se os meus 10 ele não bater ali já de cara no momento da operação,
Eu já estou falando que, vamos supor, fiz o fluxo de caixa e deu 8, não deu 10. Ela já nasce com o impairment. Eu já está nascendo aquela operação com indícios de que ela não vai ser capaz de pagar o a mais que eu paguei pela empresa. Que eu superestimei no meu M&A. Superestimei no M&A, entendeu? Então, eu tenho que submeter aquilo ao impairment. E qual que é o impairment, se der nos anos seguintes? Qual que é o efeito? Eu tenho que lançar o valor do impairment, o quanto que deu de probabilidade de diferença, eu tenho que lançar como despesa na minha DRE. Entra como despesa, eu achei que ajustava no balanço. Ele ia ajustando o balanço, mas a contrapartida é na DRE. Então, ele diminui o meu lucro. Porque eu paguei a mais, teoricamente, para o meu payback, para o meu fluxo continuar fechando. Isso. Eu ajusto lá no meu DRE. Ah, é ótimo, então vai reduzir minha base de tributação do imposto. Não. Ele não tem efeito fiscal para fins de tributação. Ele tem efeito negocial. Ele tem só efeito, que nem é só, né? No seu demonstrativo vai diminuir o seu lucro. Se diminuir o seu lucro, diminui a sua distribuição de dividendos. E aí abre... Aí eu brinco que é o problema das empresas, à medida que as empresas vão crescendo, né? Nas pequenas também, né? Geralmente o pessoal faz muito pagamento do seu honorário através do distribuição de lucro. Então você tem que ter o lucro para poder suportar aquilo dali que você está pegando. Imagina se dá um impairment naquela empresa. Você diminui a sua base. Como que você justifica que você tem aquela retirada? Você não tem lastro, né? Para dar a retirada. Então, por isso que é muito sensível essas operações. Você tem que fazer com muito cuidado, né? E esse caso, ele se estende a empresas de médio, grande porte? Ou uma pequena, média empresa, ela pode começar a se provocar sobre isso? Ela é obrigatória para qualquer empresa. Ah, eu sou do simples, obrigatório. Ah, eu sou do lucro real, mais ainda. Mas ele é obrigatório em qualquer momento, tá? Ele é obrigatório tanto fiscal quanto contabilmente. O que muitas das vezes acontece, que a gente fala o seguinte, ele não é um laudo barato de se fazer, né? E dependendo... Por toda a complexidade, todo o cuidado e toda a visão que vocês como analistas têm que ter. Exige diligência, né? Enfim, ele não é fácil. O que a gente fala para os pequenos, né? E aí vamos falar pequeno negócio mesmo. Pensa muito estrategicamente. Qual que é o seu momento e como é que você vai direcionar o seu negócio. Eu vou direcionar o meu negócio para crescer exponencialmente e vender isso para um player grande, né? Então já saiba que fazer agora o PPA, já de início, faz muito sentido estrategicamente, né? Porque lá na frente, quando houver a aquisição, vai haver uma diligência, uma due diligence, que vai ver se teve, naquele momento da aquisição do negócio, da combinação de negócios, se você fez o PPA. E se você não tiver feito, você vai ter que fazer o PPA retroativo. Para marcar a posição naquela data. Para poder fazer lá naquela data, recalcular todos os efeitos, e vamos supor que você seja do lucro real, recalcular todos os impostos, pagar as multas devidas, porque é no momento do PPA que a gente define vida útil de intangíveis, e é o único momento que uma empresa pode contabilizar a aquisição a valor justo, vamos supor, de uma marca, né? Então, vários intangíveis só podem ser reconhecidos contabilmente através de aquisição de negócio, através da combinação de negócios. Então, naquele momento que eu vou utilizar aquilo dali, vou falar, a minha carteira de clientes ela tem uma vida útil de 8 anos. Eu vou poder amortizar o valor justo daquela carteira de clientes durante 8 anos. Se eu não tiver feito um laudo de PPA, muito provavelmente, o que a maioria das empresas fazem, é pegar, desconsiderar o valor de intangíveis e fazer a diferença entre os 10, o valor que eu paguei, com os 2 do valor contábil. E aí eu lanço 8 milhões, 8 mil, conta, como goodwill, que não é, e faço a amortização do goodwill, o que não posso. A amortização do goodwill, sim. O que eu não posso, né, fazer. Por isso que é um laudo extremamente técnico. Por isso que é um laudo. Então, assim, ou então eu não fiz. Você deixou de fazer, você deixou de ter o benefício de amortizar os seus ativos intangíveis, né? Ou também outra operação. Uma dúvida, Garcia. Quando então você faz o PPA, que você identifica essa diferença, se ela for a maior, ela é um ágio que o impairment vai ver.
Aí eu tenho que justificar, e talvez eu tenha feito um M&A interessante, porque eu comprei abaixo da referência dele do próprio PPA. Você fez vamos supor, gerou goodwill. O que é que gerou goodwill? Aí foi para 12. Aí eu paguei 10 Paguei lá atrás. 10, um negócio que no patrimônio líquido ajustado a valor de mercado vale 8. Então eu gerei 2 de goodwill. Beleza. Então eu tenho esse goodwill aqui de 2 que eu vou tratar e vou... Mas e se eu paguei 10 e em toda a apuração dele a gente identificar 12, por exemplo? Identificar que o PL era 12, ou seja, eu paguei menos do que o valor do patrimônio ajustado a valor de mercado. Isso. Compra vantajosa. Ah, sim. E aí você já vai ter que fazer o provisionamento dos impostos por ganho de capital. Então você já entra com ganho de capital... Porque você não fez ali o ajuste dentro do seu capital social, você não teve essa estrutura e você já ganhou na sua compra. Aí você já reconhece no momento da combinação de negócios o ganho de capital, provisiona os impostos, o que vai dar o impacto também dentro da sua DRE, Sim. Né, dentro lá dos seus resultados, e segue vida, né? Porque depois, aí eu vou ter um encargo tributário, né? Aí depois vai ter os reflexos, né? Então, isso é quando depois da aquisição, da combinação de negócios, eu posso seguir para o momento de, eu vou fazer a incorporação daquela empresa ou daquele negócio que eu adquiri. No momento da incorporação, se eu tenho goodwill, esse goodwill eu vou poder, se eu registrei o laudo, até 13 meses da data a gente chama de closing, né? Da data do último ato societário, no momento que eu começo a assumir o controle ali mesmo da operação, eu tenho 3 meses para poder registrar o laudo PPA no cartório ou na Receita Federal. Se eu tiver feito isso, no momento da incorporação, pós a incorporação, eu posso pegar esse goodwill e fazer a amortização desse goodwill ao longo de 5 anos, mensalmente, ao longo de 5 anos. Para você não ter um impacto tão grande. Para eu poder reduzir a base de tributação do imposto de renda. É um benefício, né, que o fisco te dá por estar tirando dinheiro do seu caixa para poder expandir o seu negócio, né? Então você vai poder fazer essa amortização desse goodwill. Então tem esse trabalho. Do outra parte, ganho de capital, vendeu o seu negócio, aí você já, o que estava provisionado vira dívida, né? Você tem que pagar já aquele ganho de capital. O ganho de capital ele já é devido, que pode ter as variações tributárias. Mas, então, a gente tem uma estrutura dentro do universo das finanças corporativas muito além do que o empresário acredita, né, que o valuation consegue responder todas as perguntas, e não. Ele sim te dá informações interessantes, consegue ser uma ferramenta de tomada de decisão ágil, prática, mas, dependendo da complexidade, do tamanho, só aqui a gente já viu 3 variáveis com perfis que até então o valuation poderia ser a solução e que a gente sabe que não é, que é a apuração de haveres, o PPA e o próprio teste de impairment. Assim, o mundo de finanças corporativas, né, o mundo de laudos e até do contábil também, ele tem mudado muito, né? Então, há pouco tempo a gente tinha um contador fazendo simplesmente a apuração fiscal, né? Hoje, você já usa esses laudos, você já usa todas essas ferramentas para gestão, né? Então, a gente falou de vários laudos aqui que no final do dia ele está dando ele está dando compliance para as empresas, né? Mas é só eu e meu marido dentro do negócio. Se o seu objetivo é crescer, é vender lá na frente, que em algum momento você vai ter que fazer esse trabalho, né? Então, se começar já desde o inicinho com essa mentalidade de fazer tudo o que é obrigatório dentro da sua empresa, fazer todos os registros. Tem um negócio no PPA que ele é bem interessante, que depois que eu fiz a combinação de negócios, aquele negócio que eu adquiri, ele tem que ser tratado como, se eu não fizer incorporação, até mesmo como incorporação, eu tenho que fazer ele como uma UGC, como uma unidade específica de geração de caixa. Eu não posso simplesmente, contabilmente, gerencialmente, sumir ou com aquela operação, julgar aquilo ali como, eu comprei agora, ele faz parte de um bolo aqui, eu vou apurar resultado. Não, eu tenho que ver se aquilo que eu comprei, né, o quanto que ele está gerando a mais de caixa dentro da atividade que eu já tinha. Mas eu incorporei, vai fazer a separação
gerencial disso, né, dessas operações, vai tratar como uma UGC separada. Ah, não fiz. Lá na frente, na hora da aquisição, você vai ser obrigado a tentar separar, fazer todos esses momentos. E marcar a posição na data que teve o evento. E aí, Rafael, o que a gente vive lá aparecendo pra gente, então é isso. Ah, mas eu não vi. Ah, mas eu era lucro presumido. Vamos retroagir aí 3 anos para fazer. Tirar foto da época, entende o mercado da época, que talvez era um mercado muito mais atrativo do que hoje, então como não foi feito naquele evento, a gente começa a ter... E ele é um laudo feito assim, né, eu não posso, se eu tenho que retroagir 3 anos, eu tenho que retroagir 5 anos, eu não posso considerar pandemia, 4, 5 anos, sei lá, 6, agora fugiu aqui quanto tempo tem a pandemia, mas eu não posso considerar que teve um momento de pandemia, eu tenho que considerar lá 2018, que era o cenário, independente de projeção, independente de pandemia ou não. Ah, no meio do caminho teve pandemia. Pô, é impairment, então, que vai seguir no ajuste que você vai fazer no ano seguinte, né? Então, é tudo muito, muito assim. E é caro? Fica muito mais caro. Exatamente, porque você perde o time. Você perde o time, é muito mais documentação que você tem que caminhar, você tem que refazer os balanços, então você vai mexer com toda a sua contabilidade, você vai pagar multa. É loucura, né? Então, um negócio que você tinha feito para economizar caixa, no final pode virar um imbróglio, né? Então é legal de caminhar, né, dentro obviamente a gente sabe da realidade de caixa de algumas empresas, né, mas vai tentando, aos poucos, vai fazendo. Ah, não vou fazer dentro dos 13 meses porque eu não tenho dinheiro para poder fazer agora. Tá errado, né, contabilmente falando, fiscalmente falando, disclaimer aqui. Mas faz no outro ano. Né, tenta junta um dinheiro ali dentro da operação para poder fazer esse laudo, para poder regularizar e acompanhar, né? Para poder deixar a história da empresa sempre coerente com os números que ela está desenvolvendo ou perdendo um pouco da noção e vai ficando ali muita poluição. Em 5 anos você tem uma informação contábil e gerencial totalmente desconectada com a realidade. É o que eu falo ali, né? No momento que você está fazendo a aquisição ou está vendendo o seu negócio, raramente você vai economizar dinheiro com um advogado. Você vai entender que o advogado é importante. Agora a gente está no momento que também o pessoal já começa a entender. Não faz muito sentido também eu economizar dinheiro na parte do laudo ou na parte do assessor que vai fazer o meu processo de M&A, né? Cara, se um negócio meu é adquirir, já bota isso aí, esses custos como custo da operação de aquisição. Se o meu negócio é vender, já vai ali que vender geralmente é que vai ficar na parte mesmo do escritório de advocacia e dos assessores, né? Sim. Mas já contrata, já joga isso ali como um valor que você vai investir e que lá na frente, que você vai ter muito mais chance de êxito, muito menos chance de problemas, né? Que ocorrem bastante. Eu brinco que no momento do M&A, todo mundo acha que o M&A é a parte mais difícil do processo, né? E esquece que depois do M&A, você tem a integração quando empresa, o M&A começa, né? É quando o negócio começa. Então, você tem a integração daquilo dali, cultura, identificar realmente se tudo que foi adquirido está lá, mudar, se apresentar para os fornecedores, se apresentar para os clientes, se apresentar ao mercado, falar disso, conversar com os funcionários, de o que muda tudo. É muito mais delicado também ali a operação, né? Então, coloca isso aí no bolo aí de que estar bem assessorado sempre é muito bom, e os laudos eles vêm como uma ferramenta de gestão, né? Para poder te auxiliar nesse momento. Balizar, ajustar com a contabilidade, ter uma decisão mais clara com o CFO, com os pares das empresas investidas, coligadas, o que fizer parte daquele ecossistema, fica muito mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Uau! Quanto trabalho, hein, Garcia? Tem bastante, ainda bem. Exatamente. Mas muito obrigado por ter esclarecido tudo isso. São dúvidas que nós temos, né? O universo do M&A como um todo já traz suas diversas complexidades. E a gente também não pode se limitar achando que essa é a única ferramenta de gestão que os empresários podem usar, tanto para crescer quanto para buscar ali um outro nível, né? Um outro degrau. Mas deixa aqui, Garcia, como que a gente encontra investor, como que as empresas de médio porte, de grande,
se quiserem entender um pouco mais, se estão nesse momento, Legal. como que elas encontram vocês? Legal. Bom, a gente tem um conteúdo bem bacana no nosso site, grupoinvestor.com.br. Lá vai ter tanto conteúdo explicando um pouquinho do que a gente falou aqui, enfim, como também dá acesso aos nossos canais de atendimento, tá? WhatsApp, e-mail e por aí vai. Bom, meu e-mail pessoal, né, rodrigo.garcia@grupoinvestor.com.br. Estou à disposição, né, para vocês, quem quiser. Rafa sabe, eu gosto bem dessa parte aí de ajudar, de dar aula, de conversar, mostrar, né, da gente tirar, faz parte do dia a dia e sempre é uma troca interessante, né, sempre aprendo mais das diferenças, né, do que o pessoal passa aqui para mim, então é sempre legal. Estou à disposição, né, de vocês, de você, né, sabe, Rafa é bem querida, bem quista aqui, participou do nosso inicinho lá da Investor, então estamos aqui para a gente poder fazer mais operações, mais parcerias, né? Isso mesmo, ajudar cada vez mais o empresário a ganhar dinheiro com essas prevenções e esclarecimentos. Claro. Que às vezes ele vê uma oportunidade, acha que aquilo ali está tão claro e quando a gente aprofunda, talvez não seja tão... Claro. Mitigar literal, risco, né, Rafa? Exatamente, esse é o nosso focar trabalho. ali no que importa, que é ganhar dinheiro ali na operação. É isso mesmo. Garcia, muito obrigado pelo tempo. Uma grande honra ter Investor aqui no nosso Bycast. E vamos para frente que tem muito cliente para a gente poder ajudar. Vamos sim. Obrigado. Até o próximo Bycast, pessoal.